Quem tem medo das emoções? Temos todos. Vou descortinar a Ana Teikun. Então este descortinar vai ser sobre descortinar os afetos, ou descortinar mais exatamente a nossa experiência afetiva. Afetos aqui, eu vou referir-me a afetos, emoções, sentimentos, sem muita precisão sem muito rigor do que é que cada uma destas palavras significa, e pode significar diferentes coisas em diferentes contextos e disciplinas, mas importa mais perceber o que é que eles fazem e a nível mais genericamente dessa nossa experiência afetiva. Então, descortinar a experiência afetiva. A primeira coisa que importa dizer é descortinar, é como abrir uma cortina entre alguma coisa que não se vê, não é? Deixar ver. E é mesmo sobre esta relação entre o visível e o invisível que eu gostaria de falar um pouco mais. E nessa relação o que acontece é que nós pensamos sempre na nossa experiência afetiva como algo que pertence à nossa intimidade exclusivamente, não é? Algo que só nós conhecemos. Mas a verdade é que ela é extremamente condicionada por elementos públicos coletivos, porque ela não existe, apesar dela ser real e acontecer no nosso corpo, não é, dentro de nós, ela muitas vezes não nos pertence apenas, ela também é transmitida, nós também entramos neste movimento de afetar e ser afetado. E, portanto, ela deixa de ser exclusivamente uma experiência íntima e é também uma experiência pública, ou que tem a ver com condicionantes públicas. Então, pensando assim num exemplo muito concreto, quando nós vamos ao teatro, e por teatro também designo qualquer experiência de espetáculo, das artes performativas, teatro, dança, performance, quando nós vamos ver um espetáculo, a nossa experiência é a nossa experiência individual, a nossa leitura, a nossa sensação, a nossa emoção, mas ela é determinada por uma série de outros fatores também, não exclusivamente, não é? Portanto, não há nenhum que seja exclusivo ou que sobreponha, mas há condicionantes. Então, quando nós vamos ver um espetáculo, nós entramos na sala, nós e mais esperamos sempre muitas outras pessoas, a maior parte não conhecemos, algumas conhecemos e cumprimentamos e tem esse aspecto social também do ir ao teatro. Entramos na sala, escolhemos o nosso lugar, ou ele já está escolhido por nós, e há aquele momento de antecipação, de uma espécie de aquele burburinho da sala, aquela crepitação de expectativas diferentes, o que é que vai acontecer ali, porque tudo pode acontecer a partir daquele momento. E isso é um momento de abertura também da cortina para aquilo que vai ser apresentado, que nos vai ser proposto por os artistas que vamos ver. Justamente, nós temos tendência a pensar sobre o espetáculo, ou sobre a proposta dos artistas, como uma ação unilateral. Não é? Eles vão propor alguma coisa, nós vamos ver como se o ver fosse quase nada, não é? Assistir é quase nada. Mas, na realidade, nós fazemos parte, temporariamente, de um coletivo. O público é esse estar perante o outro no anonimato, nós não sabemos quem são os outros, ou pelo menos não sabemos quem são todos, e o facto de estarmos ali juntos para assistir a um espetáculo, estamos a criar uma atmosfera afetiva, que é isso que muitas vezes torna, para não dizer sempre, um espetáculo diferente a cada vez que ele é apresentado. Podem-me dizer, mas nós não fazemos um espetáculo. Não, mas participamos nele, participamos nessa atmosfera afetiva, na relação com o mundo, com o universo que é criado pelos artistas e que também ele nos propõe e nos convida a entrar numa atmosfera afetiva particular. E nesse sentido, é como se tivéssemos duas atmosferas em contacto. E, portanto, se elas estão em contacto, estão em relação, e como as atmosferas meteorológicas, elas não têm fronteiras, não têm contornos definidos e, portanto, estão sempre em alteração. E, da mesma forma, as atmosferas afetivas também estão sempre em processo, estão sempre em alteração. E esse é o lado, justamente, em que
a relação com o privado e o público, a nossa experiência íntima privada, se relaciona com o coletivo, porque no teatro nós temos a nossa experiência afetiva particular do que é aquele espetáculo, não é? A nossa experiência afetiva, mas ela é aquela experiência porque nós estamos com aquele conjunto de pessoas dentro daquela sala, naquele dia, com o dia que cada um teve e com o dia que todos os artistas que estão em cena tiveram, e juntos fazemos aquele espetáculo acontecer daquela maneira. E, portanto, há alguma coisa da qualidade sensível do espetáculo, que faz parte da sua estética, não é? Do seu ser estético, que acontece naquele dia daquela maneira. Então, de alguma forma, isso obviamente não acontece só no teatro, não é? Todos nós, esta capacidade de reconhecer uma atmosfera afetiva não é exclusiva. O teatro é um bom exemplo para falar disso, um bom universo para falar disso, mas na nossa experiência diária, nós sabemos, toda a gente sabe reconhecer uma atmosfera afetiva. Por exemplo, é muito diferente a qualidade que nós, sensível, não é? Que nós sentimos quando entramos numa festa de crianças, e se imaginarmos o que é isso, de repente conseguimos captar quase palpável, de forma palpável essa sensação, e é muito diferente, ou que é praticamente oposta, de entrar numa câmara em que está a decorrer um velório, por exemplo, não é? Ela está cheia, esses dois espaços estão cheios de afetos completamente diferentes, e nós basta imaginarmos isso, quase conseguimos agarrar essa sensação. Então isso é uma característica da nossa experiência, da nossa capacidade social também de interação. O que nós muitas vezes não pensamos ou não damos atenção, mais do que outra coisa, é que essas atmosferas têm impacto no nosso corpo, não é? Essas emoções que circulam nesse espaço público, nesses espaços sociais e que as intensificam, elas têm consequências no corpo. Nós sentimos-las. Quando eu dizia a sensação é quase palpável, eu quase a consigo agarrar, é porque nós reconhecemos, isso tem a ver com as nossas memórias, não é? Nós vamos buscar ao corpo a maneira como aquele tipo de ambiente, no fundo, essa tonalidade afetiva se concretizou no nosso corpo, através das sensações. O que nós, dizia eu, não damos muitas vezes atenção, porque culturalmente não damos atenção àquilo que é o saber do corpo, e por isso aí também os espetáculos ao vivo trazem essa componente para a nossa experiência, portanto, através da experiência estética, mas dizia eu, nós não damos atenção àquilo que essas atmosferas, que essas emoções que circulam no espaço público podem fazer, ou seja, a sua performatividade. Elas fazem coisas concretamente. Quando nós vamos a um espetáculo, quando vamos assistir a um espetáculo, o que os artistas nos convidam, muitas vezes, é também a desnaturalizar, a reconfigurar, a retirar da nossa... a retirar do contexto habitual a nossa experiência ou os elementos da nossa experiência, numa sintaxe que é própria de cada artista e que é própria de cada programa estético, enfim, de cada prática, não é? E o que essa reconfiguração faz é que nós, ou através de uma certa estranheza com aquele universo que está a ser apresentado, ou porque talvez o artista foi capaz de captar uma atmosfera afetiva ou um sentimento que atravessa a sociedade num determinado momento, e que ao colocá-lo em cena de uma determinada forma me vai fazer ter um reconhecimento que pode ser, quer dizer, que é cognitivo e que é afetivo ao mesmo tempo. Não há experiência estética sem as duas componentes. Os espetáculos deste ciclo do Double Trouble 5 fazem justamente uma ativação das relações entre materiais, entre os corpos, entre os sons, os sons são muito importantes aqui, também porque talvez participem um pouco de uma relação muito
experiencial com os afetos que nós, tal como o som, nós não podemos deixar de sentir, também não podemos deixar de ouvir. Estamos completamente envolvidos na atmosfera afetiva, nos ambientes afetivos que ocupamos e que participamos, não é só ocupamos, nós estamos sempre a transformá-los a partir do momento em que lá estamos, não é? E daí também que num espetáculo isso possa acontecer, ou isso aconteça necessariamente na realidade. Nesses 3 espetáculos do ciclo, há uma ativação das relações e um foco nessas relações. Corpo, luz, espaço, som, imersos nestes elementos e jogando com estes elementos. E o que sobressai dessa ativação é uma ativação de uma outra coisa, que é uma ativação dos ritmos. Então, cada espetáculo desenvolve uma particularidade rítmica, como uma pulsação de alguma coisa que está a acontecer entre o corpo e a música, entre o corpo e o objeto, entre um corpo e outro corpo. Uma espécie de pulsação interior que, pelo facto de ser ativada por um conjunto de corpos em cena, de corpos também inclui o próprio espaço, as coisas, os objetos, com outras pessoas, com outros corpos do público que assistem e que vai ajustando os ritmos das relações que estão a ser propostas, esse ritmo vai, ele próprio, ir abrindo, ir descortinando, ir abrindo essas forças invisíveis que se vão estabelecendo e que vão unindo, que vão marcando, que vão tecendo o espetáculo que está a acontecer e que estão a fazê-lo exatamente pelo seu lado também de força afetiva, de força dessa pulsação que junta tudo. É fundamental dar importância a esta consciência coletiva daquilo sobre a nossa experiência individual estar absolutamente contaminada, influenciada por outras emoções, por outros campos de afetos que circulam no espaço público. A motivação deste livro é exatamente, e porque ele vem de um lugar extremamente emocional, não é? Ele vem de um lugar, portanto, eu tenho aqui uma frase que este livro foi escrito à flor da pele, porque ele começa, ele surge como uma reação àquilo que estava, ao desconhecido que estava a acontecer, uma reação que quase que veio do corpo, não é? De o que é que eu posso fazer quando estamos todos em casa, ou alguns de nós estão em casa. E o que é que eu posso fazer com os recursos que eu tenho? Eu não posso, tenho um contexto familiar que não me permitia ir fazer voluntariado, fazer outro tipo de ações, eu não posso ir fazer a minha prática de, sei lá, com outros artistas porque está tudo fechado, não é? Porque estamos todos em casa. Então, o que é que eu posso fazer com os recursos que eu tenho? Os recursos que eu tenho são uma série de conhecimentos sobre conceitos, teorias de um campo chamado Teoria dos Afetos, que é um campo anglo-saxónico, mas que foi muito útil para pensar, sei lá, há 10 anos a esta parte, as artes performativas, sobretudo a relação entre a cena e o público, através dessa experiência afetiva, como é que os afetos fazem parte da experiência estética, como é que os afetos fazem parte da construção de um espetáculo e esse território todo de referências eu considero que é extremamente útil para toda a gente, porque ele exatamente oferece-nos várias ferramentas para nós descortinarmos a nossa experiência cotidiana de até que ponto é que o que eu estou a sentir é resultado do meu momento, do que eu estou a ser naquele momento, ou é uma influência e muitas vezes uma manipulação daquilo que acontece e que nos chega de fora. E por mais que nós tivéssemos estado fechados em casa, a nossa televisão, o acesso à internet, estávamos sempre a ser invadidos por discursos de todo o tipo, não é?
que eram extremamente determinantes para a forma como nós nos sentíamos e como o nosso comportamento, como o nosso movimento, a nossa vida foi suspensa, isso teve um impacto muito maior em todos. E este livro surge desse impulso do corpo justamente porque ele é motivado por uma vontade de partilhar com mais pessoas, com uma comunidade mais alargada, como é importante nós darmos atenção ao que nós sentimos. Desde logo a partir da constatação de que o que nós sentimos e daquilo que nós consideramos que é nosso, não é? Que são as emoções com as quais nos identificamos, não são só nossas na realidade. Elas são nossas, mas nós também as transmitimos, também as emitimos para fora, mas são tão nossas como são dos outros, porque as que circulam e as que nos chegam de fora também nos estão a afetar. Não é? E não estamos a falar só de uma relação de interpessoal, estamos a falar dos discursos do Presidente da República no estado de emergência e no impacto que tiveram nesse espaço público. De repente toda a gente começou a falar de um inimigo invisível, desde o primeiro discurso da declaração do estado de emergência. E de repente o discurso da ameaça, a partir de uma ideia de inimigo invisível, torna-se palpável. E o nosso corpo reage. E, portanto, realmente este livro surge muito dessas reflexões anteriores e, obviamente, sendo o meu campo de investigação as artes performativas, desse lastro, portanto, pensar as propostas dos artistas também a esse nível, não é? A esse nível dos afetos, mas tentando fazer aqui não uma análise já, ou não uma relação tão direta com os espetáculos, mas com em parte aquilo que eles nos trazem, não é? Mas sobretudo isto de pensar a nossa experiência coletiva da pandemia enquanto experiência afetiva, que pode ser a partir destes conceitos e deste conhecimento que eu de alguma forma dispunha. E portanto, são capítulos muito pequeninos, fala sobre mãos, sobre varandas, sobre o Marcelo, fala sobre transmissão, fala sobre espetáculos, sobre a Madalena, fala sobre entregas de prémios, mas é importante, o que é importante é ter a consciência de que temos medo das emoções. Ou então pensar que o facto de termos consciência de que todos temos medo das emoções, temos medo de sentir, de assumir, de reconhecer, mas também de assumir a nossa responsabilidade sobre elas, não é? E como elas impactam os outros, como elas têm influência sobre os outros.